E hoje a nossa equipe começa a exibir uma série de reportagens que fala sobre um esquema de exploração sexual de crianças e adolescentes e também tráfico de pessoas nas cidades de Paranaguá, aqui no Paraná, e também de Itapoá, no estado de Santa Catarina. A gente começa falando sobre Paranaguá, onde, através de denúncias anônimas, todo o esquema foi descoberto. Veja todos os detalhes no primeiro episódio da série O Preço da Inocência. Um crime invisível aos olhos da sociedade. As pessoas de Paranaguá ou da região que não estão na nossa vivência policial sequer sabem que essas vítimas existem, que esses crimes acontecem. Casos de exploração sexual infantil e tráfico de pessoas no litoral do Paraná e de Santa Catarina. E essa menina mais velha, de 17 anos, teria levado, as outras duas meninas, uma de 10 e uma de 11 anos, até Itapoá, para ter relação sexual com esse homem. E além da baixa idade, um perfil específico e várias exigências. Ele tinha uma predileção por adolescentes, em torno ali dos 11, 12 até os 13 anos, e de corpo esguio, magro, meninas que fossem magras. E que eles tinham que ele tinha com essas adolescentes um certo contrato verbal, que elas não poderiam engordar, não poderiam manter relação sexual com outros rapazes, que elas teriam uma certa exclusividade para ele. E em alguns casos, a própria família vendia a inocência das vítimas. Teve a sua virgindade vendida por sua própria genitora a esse investigado pelo valor aproximado de R$600. Paranaguá, cidade histórica do litoral do Paraná, conhecida como a cidade-mãe do estado, o lugar tem uma relevância histórica, econômica e cultural importante para o Brasil, mas que também esconde um lado sombrio, o mercado oculto da exploração sexual de menores. Casos recentes de exploração sexual de crianças e adolescentes em Paranaguá revelaram um grande mercado clandestino de aliciamento de menores. E tudo começou com denúncias anônimas enviadas para o NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, no dia 29 de novembro de 2023. A casa, na época, era alugada e a movimentação intensa de pessoas naquele local, aliada a festas, regada de muita bebida, música alta e droga, acabou incomodando os moradores da região, que realizaram várias denúncias anônimas para as equipes policiais. E dentre as informações que chegaram para as autoridades, era de que nesta casa sempre havia a presença de adolescentes e também de crianças. Juntamente com o Conselho Tutelar aqui de Paranaguá, nós chegou a gente a notícia de que esse indivíduo, naquela noite, estaria com 3 adolescentes dentro da sua casa, praticando relações sexuais. A partir daí foi feita uma campana por agentes do NUCRIA e com este delegado de polícia também, e contamos com o apoio do Conselho Tutelar e da PM, que quando todo mundo chegou no local, nós conseguimos adentrar nessa casa com autorização do próprio investigado e lá constatamos que havia uma adolescente de 13 anos de idade e outras 2 de 15 anos, além da irmã de uma delas já maior de idade. Quando a gente adentrou, a gente perguntou ao noticiado o que elas estavam fazendo lá. Segundo ele, elas estavam apenas conversando, tomando bebidas alcoólicas e fumando narguilé. Diante dos fatos, a gente deu voz de prisão para ele por fornecer produtos que causam dependência a adolescentes. Vale ressaltar que nesse mesmo dia do flagrante, a gente fez uma busca na residência à procura de outros materiais que pudessem corroborar com o que estava sendo investigado ali. E a gente conseguiu encontrar, além dos produtos que causam dependência, a gente encontrou calcinhas
no banheiro, pendurado no box, no registro do chuveiro. E a gente indagou ele disse que elas apenas tomaram banho, falaram que elas não permaneciam na casa com habitualidade, mas que elas tinham tomado banho e estenderam as roupas íntimas lá. Dando uma olhada no quarto, eu pude localizar uma bolsa feminina que continha um caderno, e nesse caderno tinha algumas anotações, escrito presentes, blusa, celular, roupa, dentre outros presentinhos que ali estavam descritos. Ainda na casa, uma das vítimas confessou que estaria no local para manter relações sexuais com o investigado, mas que naquele dia, em específico, nada tinha ocorrido, até que uma delas fez uma revelação surpreendente. Em determinado momento, nós conseguimos ganhar a confiança de uma dessas adolescentes, a de 13 anos de idade, que acabou nos revelando que teve a sua virgindade vendida por sua própria genitora a esse investigado pelo valor aproximado de R$600. Essa já era a quinta vez que ela estava na residência dele e já tinha mantido, a partir dessa primeira relação, foi ele em que comprou a virgindade dela, já tinha mantido outras cerca de 4 ou 5 relações sexuais com esse indivíduo. O indivíduo em questão é José Carlos da Silva, de 54 anos de idade, contador na cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná. Mesmo com a revelação da adolescente, não havia nenhuma materialidade para que houvesse a prisão de José Carlos por estupro de vulnerável. Sendo assim, ele foi conduzido para a delegacia em flagrante apenas por fornecer produtos que causam dependência física e química, mas as investigações não pararam por aí. No dia seguinte, após a averiguação das denúncias e a expedição do pedido de busca e medida cautelar pelo Nucria, a equipe da subdivisão policial levou a chave da casa alocada pelo investigado. E ao retornar no dia seguinte, uma outra surpresa. A fechadura havia sido trocada por um chaveiro contratado pelo filho do acusado. Nós solicitamos a chave para o proprietário, ele abriu a porta para a gente com a nova chave. E ao adentrar lá já não estava mais presente nenhum dos objetos que a gente tinha verificado. Nem a bolsa, nem as roupas íntimas, tampouco o caderninho com as anotações. As câmeras de monitoramento não registraram somente a tentativa de ocultar provas materiais, mas também a intensa movimentação de pessoas na casa alugada por José Carlos. Em dias e horários diferentes, adolescentes são flagradas entrando e saindo da casa, seja com o próprio investigado ou até via transporte por aplicativo. Foi o que aconteceu no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 3 horas da tarde. O primeiro carro que chega no local é um veículo por aplicativo, de onde descem 2 adolescentes. Pouco tempo depois, o mesmo vídeo mostra que em menos de 1 minuto, mais um carro de aplicativo chega e de lá, mais 4 adolescentes descem e vão em direção à casa alugada onde José Carlos fazia suas festas. Mas as investigações ainda estavam apenas no início e a partir dali, um apelido bastante conhecido entre as meninas foi revelado durante uma das escutas especializadas. A menina mais jovem nos revelou que esse indivíduo ele era muito conhecido na comunidade da Ilha dos Valadares. Era conhecido como o Velho Jack, justamente em alusão ao crime de estupro de vulnerável. E ele tinha um perfil de vítima já pré-determinado. Ele tinha uma predileção por adolescentes, em torno ali dos 11, 12 até os 13 anos, e de corpo esguio, magro, meninas que fossem magras, e que eles tinham que ele tinha com essas adolescentes um certo contrato verbal, que elas não poderiam engordar, não poderiam manter relação sexual com outros rapazes, que elas teriam uma certa exclusividade para ele.
Durante as investigações, meses depois, um outro caso veio à tona a partir do desaparecimento de 3 adolescentes na cidade de Paranaguá em 2024. As faltas das alunas chamaram a atenção da gestão escolar, que repassou o caso ao Conselho Tutelar, que descobriu que elas estariam na cidade de Matinhos. Ele já estava sendo também investigado pelo Conselho Tutelar, justamente em razão de denúncias anônimas dessas festas que se seguiram também naquela cidade. Com essa nova constatação, um novo pedido de representação pela prisão preventiva foi solicitado pela subdivisão policial, efetivando assim a prisão de Velho Jack no dia seguinte, na cidade de Matinhos, onde ao chegarem no endereço foi constatada a presença de algumas adolescentes na cama do investigado. Quando ele recebeu, a gente indagou a ele a respeito das meninas estarem lá e, segundo o relato dele, elas estavam numa festa lá em Matinhos e que elas teriam ligado para ele para que ele fosse buscar ela, que elas queriam dormir lá, porque elas eram de Paranaguá e não queriam voltar para Paranaguá. Segundo o que uma delas relatou, é que elas estavam na festa, mas que ele chamou elas para irem para lá e que eles tinham dormido juntos lá. Ela não quis entrar no mérito no que diz respeito à relação sexual. Ela falou que não tinha ocorrido e ficou implícito. Fizemos busca no local para tentar localizar algum objeto que pudesse dar mais veracidade e robustez à investigação. Conseguimos localizar novamente calcinhas no banheiro, com o mesmo modus operandi, ficando pendurada no registro, no box. A gente indagou ele novamente e disse que eram apenas amigas que passavam por lá e que deixavam suas roupas íntimas. O Conselho Tutelar de Matinhos foi acionado, acabou fazendo todas as medidas de proteção em favor dessas adolescentes. Então ele foi preso nesta data, no dia do aniversário de Matinhos, e segue preso até hoje na penitenciária de Piraquara. Mesmo com José Carlos preso, novos envolvidos no esquema de aliciamento foram aparecendo, incluindo um adolescente de 14 anos de idade, que seria o responsável pelo aliciamento das vítimas. Inclusive, ele mesmo já teria sido vítima no estado de Santa Catarina e que estaria aliciando meninas, tanto em Paranaguá quanto no estado vizinho, descobrindo assim um novo esquema além da divisa dos municípios. Ele ganhava celular, dependendo da situação, ganhavam cerca de R$ 1.000 a R$ 1.500 por menina que levava. E o valor que eles recebiam dependia muito do perfil da vítima. Se era uma vítima que já estava nesse meio, o valor era mais baixo. Se era uma vítima que estava sendo inserida naquele momento, principalmente se era virgem, e no perfil que esses estupradores queriam, era um valor bem maior. Todos os envolvidos no caso de Paranaguá foram penalizados de alguma forma, tanto o acusado quanto os pais que se beneficiavam de forma direta ou indireta com a exploração sexual das jovens em vulnerabilidade. Se responde pelo crime não apenas quem o pratica de modo ativo, quem o executa, mas também todas as pessoas que colaboram para que esse crime aconteça, como é o caso de uma genitora que vende a virgindade da sua filha. Ela tem um dever de proteção para com a filha. E a partir do momento em que ela rompe com esse dever, ela responde criminalmente pela conduta que o outro agente praticou. É uma pena alta, a pena do crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos, aumentada muitas vezes pelo fato de ser familiar o autor desse crime. Após a primeira fase, com a identificação das vítimas de Paranaguá, em um segundo momento, com a localização das vítimas que estariam em Matinhos, foi a vez de entrar em uma terceira fase da operação contra a exploração sexual de menores em Paranaguá, que consistiu na descoberta de novas vítimas através de uma escuta especializada. Essas meninas, elas começaram naquele momento a se dar conta da gravidade do que estava acontecendo, porque até então elas, por serem muitas vezes influenciadas por outras amigas, não se davam conta de que elas mesmas estavam sendo vítimas e que estavam colocando um preço
na sua inocência. Inocência essa que foi vendida não somente em Paranaguá, no litoral do Paraná, mas também em Santa Catarina, através de um grande esquema de aliciamento que ultrapassou os limites entre os municípios litorâneos. A produção da TVCI entrou em contato com a defesa do investigado, mas não recebeu nenhum retorno. Aqui a gente pode falar sobre vários pontos dessa reportagem. Primeiro, reforçar o trabalho realizado pela Polícia Civil do Paraná, que investiga todos os casos, que investiga toda a situação até o fim. E esse processo investigatório, ele começa na denúncia, no recebimento do fato. Por isso é importante a participação de todas as pessoas, de toda a sociedade, denunciando casos suspeitos, denunciando situações onde menores, onde crianças podem ser vítimas de aliciamento, o que é um absurdo, né? É uma situação ainda recorrente no nosso país. O segundo ponto é falar sobre o perfil. Geralmente o perfil do suspeito, e quem trouxe essa informação para nós foi o doutor Emanuel Brandão, que participa dessa série de reportagens. Na segunda-feira ele falou aqui no Bom Dia Litoral, né? Geralmente é uma pessoa próxima ou ela procura alguém que tenha contato para que essa pessoa alicie outras. E é um absurdo, agora passando para o terceiro ponto na minha avaliação, é um absurdo que até mesmo familiares acabem vendendo. Eu vou repetir essa palavra. Vendendo a inocência dos seus filhos, sobrinhos, das pessoas que os adultos dizem amar. Porque você viu na reportagem, teve criança, teve jovem que teve a sua virgindade vendida por R$600. Gente, 2025, e ainda tem pai, tem mãe, que vende o corpo da filha. Por isso, a necessidade de trazer luz através dessa série de reportagens sobre casos como esse. Porque através de denúncias e da punição, a gente vai ter pessoas que não vão ter coragem, primeiro por medo de punição e segundo, talvez aprendendo, através de outros exemplos, de aliciarem menores. E me chama a atenção a coragem ou a mente criminosa de pessoas que acreditam que podem agir dessa maneira, né? Aliciando menores, aliciando crianças. Essa rede de aliciamento criminosa, ela chegou ao fim, mas ainda tem muita gente por aí que continua cometendo o mesmo crime. E por isso é importante a participação da população. E você agora vai saber como participar, tá? Denunciando os casos. Olha só, na Polícia Civil, você pode denunciar através do 197 ou pelo Disque Denúncias 181. Você também pode denunciar pelo Disque Denúncia Nacional, que é o 100. E também através de denúncias na Polícia Militar, 190. É importante reforçar que essas denúncias elas são anônimas, então a sua identidade ela vai ser preservada e você não vai ter a divulgação de que você, fulano, ciclano, beltrano, denunciou um caso. E também pode ficar tranquilo, porque se é uma suspeita, a Polícia Civil vai investigar e se não houver crime nenhum, a pessoa não vai ter punição, a pessoa não vai ter nenhum tipo de problema na vida dela. Mas se há uma suspeita muito evidente, muito forte, você tem a responsabilidade de denunciar esses casos. Porque através dessa notícia, através dessa informação para a Polícia Civil, aí um processo investigatório vai ser aberto, um inquérito vai ser aberto e vai ser possível identificar se aquela criança, se aquele jovem é ou não vítima de aliciamento, é vítima de abuso sexual, de estupro de vulnerável aqui no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina ou em qualquer local do país. Então participe de forma ativa, dê a sua denúncia, leve essa informação até os órgãos responsáveis, porque assim você vai ajudar a combater um crime ainda muito recorrente
no país.